Olá, que alegria estar de volta aqui nos devocionais do Ministério Permanecer em Cristo. Eu sou o Joel Neto, um amigo de Jesus. Estou falando do meu escritório, na cidade de Atibaia, no estado de São Paulo, aonde sou pastor da Igreja Revive e também professor residente do seminário Palavra da Vida. E a minha responsabilidade e também privilégio é continuar com você as leituras e explicações deste belo devocional intitulado O Caminho, escrito pelo autor Stanley Jones. Estamos começando a semana 22 do devocional O Caminho. Por isso, o dia de domingo, semana 22, domingo. E o título da semana 22, dia de domingo, é o seguinte: o método do escape. Eu vou repetir: o método do escape. Acompanhe então comigo a leitura e também as palavras de Stanley Jones. Diz assim: afirmamos que há três atitudes possíveis em relação à realidade. Primeiro, fugir dela. Segundo, se rebelar contra ela. Terceiro, cooperar com ela. As duas primeiras, fugir e rebelar-se, trazem desastre para a vida. A terceira, cooperar, traz desenvolvimento. Há apenas uma maneira de viver: cooperar com a realidade e ter seus recursos a seu favor, a nosso favor. Um dos métodos mais comuns para tentar escapar da realidade, diz Stanley Jones, é por meio dos narcóticos. Ao fazer uso de narcóticos, você constrói um mundo irreal e vive nele por algum tempo. É mais ou menos assim, olha. Se estiver infeliz, você parecerá feliz. Se estiver inibido, parecerá livre. Se você se sentir inferior, parecerá superior. Pelo menos enquanto estiver sob os efeitos dos narcóticos. Stanley Jones então usa o seguinte exemplo. Alguém perguntou a um homem em Manchester, na Inglaterra, por que ele tomava bebidas alcoólicas. E ele respondeu: é o caminho mais curto para sair de Manchester. Ele, o homem, não tinha coragem nem disposição para enfrentar Manchester. Por isso, tentava fugir dela por meio de uma garrafa. Mas a dificuldade com este método era que, pela manhã, Manchester estava de volta e mais forte do que nunca, já que ele, o homem, tinha menos recursos para enfrentá-la. Cada vez que ele tentava escapar por meio da garrafa, ele era menos capaz de enfrentá-la, pois cada tentativa de fuga enfraquecia a sua personalidade. Todo o processo estava sob a lei dos rendimentos decrescentes. Ele tinha de beber cada vez mais para obter o mesmo efeito. O resultado era inevitável decadência. A tentativa de transformar a bebedeira em algo inteligente é uma tentativa de racionalização, disfarçada de uma mentalidade de fuga com roupas de inteligência social, um esforço em transformar uma fraqueza pessoal em uma força social. A tentativa, então, consiste em prover compensação. Um autor chamado Elvin diz o seguinte: sentimentos de inferioridade podem estar presentes em algum grau em todos os tipos de bêbados. Stanley Jones diz: note que ele não está dizendo tipos de alcoólatra, pois o desejo de escapar da realidade está presente tanto no bêbado quanto no alcoólatra. É apenas uma questão de até onde você foi na trilha do escapismo. Se você foi mais longe ou mais perto na gravidade do que você fez para escapar. O Dr. Carver diz o seguinte, aponta Stanley Jones: o álcool, ao produzir euforia, embotar o poder crítico e relaxar progressivamente inibições, permite uma fuga da realidade. Beber é o refúgio dos fracos, é uma muleta para os mancos. Quando Stanley Jones usa este exemplo do alcoolismo, do homem bêbado, ele está fazendo isso para nos lembrar algo maior sobre o que ele está chamando de método do escape. O que é o método do escape?
Escapar do quê? Escapar para onde? Não ficar em que lugar? Essas são as perguntas que precisamos responder. E me parece que o que Jones quer nos dizer é que este homem, por exemplo, dos narcóticos, ou qualquer outro exemplo que pudéssemos dar para esse escape, ele está escapando de uma realidade dura, que é aquela de admitir que este mundo e os recursos dele, esta realidade, como Johnny chamou, não é capaz de produzir para nós uma fonte de verdadeira satisfação e verdadeira felicidade. Quando vamos para métodos de escape, caminhos que de alguma maneira nos deixa embriagados nesta vida, é porque não gostamos da ideia de admitir a nossa incapacidade ou a incapacidade do mundo que vivemos em produzir os recursos que precisamos para sermos satisfeitos. Enquanto lia, eu me lembrava de Eva naquele jardim diante da realidade que Deus havia criado para ela. Eva, por um instante, naquele diálogo com Satanás embaixo daquela árvore, tanto ela quanto Adão, eles passaram a acreditar que existia alguma outra fonte dentro daquela realidade que poderia satisfazê-los, que não seria apenas Deus. Então o que Eva fez? Eva se serviu da realidade, como se a realidade pudesse ser uma fonte de felicidade e satisfação. E sabe o que Eva produziu na vida dela? Eva produziu uma espécie de utopia. Ela foi até o fruto, ela pegou o fruto, comeu o fruto, se satisfez imediatamente. Mas lá na frente, a satisfação já não era mais real. Sabe o que ela teve que fazer no outro dia? Ir até o fruto, comer o fruto, mais uma vez. E no outro dia, e no outro dia. E cada vez que Eva dava um passo em direção ao fruto para tentar encontrar nele satisfação, o fruto dava um passo para longe de Eva, lembrando ela que o fruto não era capaz de satisfazê-la. É o mesmo exemplo que Jones dá sobre o homem em Manchester. Quanto mais ele bebia, mais ele tinha que beber para ter o mesmo efeito. O efeito não aumentava, os ganhos não aumentavam, mas a necessidade da bebida sempre aumentava. Por quê? Porque nós vamos para essas rotas de escape, porque não damos conta de admitir que esta realidade que nos aflige, ela não é capaz de ser recurso de satisfação para nós. Como o pastor Carlos nos diz naquele livro A Vida que Satisfaz, o livro dele, este mundo ele funciona mais ou menos como uma estranha perfeição para nós. Um mundo totalmente montado para que nos lembre que ele não é capaz de nos satisfazer plenamente. Então temos que correr até uma fonte perfeita, um caminho adequado, e este caminho é Jesus Cristo. Percebe então que Johnny parece querer nos dizer que nós vamos para o escape, buscamos outros caminhos e outros lugares, porque não queremos admitir que este lugar, o mundo, a realidade e nós mesmos não somos capazes de nos satisfazermos. Então precisamos de um caminho que é perfeito, que é satisfação plena, que é abundância. E este caminho é Jesus Cristo. Olha o que Jones fala sobre na oração final, na sua devocional. Ele diz assim: ó Cristo poderoso, que recusaste a droga anestesiante enquanto estavas na cruz, e que juntaste tua coragem interior contra as circunstâncias exteriores. Dá-me a mesma coragem para que eu também não vá pelo caminho dos subterfúgios, mas enfrente bravamente tudo contigo ao meu lado. Pois não quero meias respostas que me desapontam. Quero viver e viver abundantemente e corajosamente. Amém. A afirmação do dia é: sou cristão, não me apoie em nenhuma vara que possa se quebrar e perfurar minha mão e meu coração. Só Jesus é fonte capaz de
nos dar plena e total satisfação. Não precisamos escapar, porque temos medo desta estranha perfeição que é a realidade. Podemos descansar em Jesus. Espero que essa devocional tenha te abençoado e nos vemos amanhã, na segunda-feira. Deus te abençoe.